no dia a dia de uma seleção, você não tem. É isso que também muitas vezes pesa para um treinador. Sim, mas... né? Será que o Abel vai ter, por exemplo, a compreensão e o tempo necessário numa seleção brasileira? Porque a seleção é diferente do Palmeiras. Embora a grandeza do Palmeiras é sensacional, mas não se compara com a seleção brasileira. A seleção brasileira, se ele assumir hoje, no dia seguinte ele tem que ganhar. É a maior marca do mundo. Por isso que eu falo que o problema não é o Abel ser o técnico da seleção. Para mim, ele tem competência, claro que tem, óbvio que tem. Tem competência suficiente como o trabalho que, se fosse aquele trabalho intenso do Jesus no Flamengo também, poderia ser... Enfim, isso aí tem competência. O que eu enxergo essa comparação é interessante do Jesus com o Abel, assim. O Sormani não acha que se sentem na mesma mesa, né? Não, eu estou entendendo. Agora eu entendi o que você falou. Você está dizendo filosofia de jogo. A filosofia do Jesus, ela está mais próxima do que a gente entende como o futebol deve ser jogado. Exato. A do Jesus. Mas hoje, se você hoje... Qual o maior técnico português que passou pelo Brasil? O Abel. Ah, sim. O Jesus ficou para trás. O Abel é maior para o futebol brasileiro? O que eu estou dizendo... Em termos de trabalho, a gente viu o Jesus 6 meses só. Em termos de trabalho, aquilo que eu falei, você pode não gostar daquilo que o Abel faz, mas é uma proposta. Sim. E dentro daquela proposta, ele é muito bem executada. Entendeu? Então, o Abel hoje é uma realidade. Ele está aqui, ganhou 2 Libertadores, ganhou uma Copa do Brasil, ganhou uma Recopa Sul-Americana. Ele teve a sequência, né? Ele teve a sequência, coisa que o Jorge Jesus não teve. Exatamente. Não quis ter, exatamente. Tô falando ele assim, fugiu. O Jorge Jesus fugiu. Mas foi legal, né? Entendeu? Mas a passagem do Jorge Jesus foi legal, né? Foi demais. Foi uma revolução. A gente, assim, é lógico que o tempo foi curto, ele, por culpa dele, não teve sequência, não sei se se arrepende ou não, mas foi um momento que o nosso futebol precisou de um estrangeiro para resgatar a nossa mesma história, né? A gente que a gente gosta. Então, eu falo isso porque o Brasil inteiro, aqueles que odiavam o Flamengo, continuaram odiando. Mas ligavam a televisão e falavam, caramba, esse time joga bola, meu. Esse time joga pra cima, esse time tem intensidade, esse time não se acovarda, esse time joga, né? Que eu bato bastante, joga de quarta, joga de domingo, não reclama, joga intensidade. Lembra que ele falava? E a gente precisava disso. Aí veio um caminho, né? Aí abriu-se um caminho, abriu-se os olhos também dos nossos treinadores para um pouco do que precisava ser repensado. E eu acho que tem muito valor aquele trabalho, assim. Eu acho que seria muito legal se o Jesus continuasse no projeto Flamengo e a gente tivesse o Abel no Palmeiras, porque são 2 potências, né, com relação a clube, 2 filosofias de clube de jogo diferente. O enfrentamento seria muito legal. O Corinthians foi atrás o Flamengo dele. De hoje não é aquele. Já pensou a gente não vê o Flamengo daquela forma. Mas, por exemplo, mas assim, é que eu vejo o Abel com várias propostas. Tem o jogo em que ele faz mais reativo, tem o jogo que ele faz propositivo, como foi contra o Corinthians, tem o jogo com esquema com 3 zagueiros, tem o jogo de 4-3-3, tem o jogo de 5-3-2. Enfim, eu enxergo isso. Eu enxergo a questão é que ele demorou muito tempo para desenhar isso no Palmeiras, não foi? Talvez na seleção ele não tivesse esse dia a dia para chegar nesse trabalho. Ele tem algumas variações, mas ele é baseado na caixinha, né? Não, ele é baseado na caixinha. É um cara equilibrado, mas pragmático. Não é equilibrado. Não é equilibrado. Ele é baseado na caixinha, na defesa. E dali ele parte para as movimentações, né? Não, mas como tem que ser a base? Como tem que ser a filosofia de trabalho dele. Entendeu? Mas eu vejo... Mas como é a filosofia base até de... defensivamente para se buscar... Para dali crescer para algum lugar. Fazer as movimentações. E tem muito valor isso e a gente tem que dar os parabéns a ele, porque ele conquista. É uma filosofia... Eu gostaria muito de trabalhar com um cara como esse. Uma filosofia muito italiana, uma filosofia... O Sacchi, por exemplo, fazia isso no Milan, mas enfim, não é o assunto agora. O que eu estou dizendo da seleção em relação ao Abel é o seguinte, não é que ele não tem competência nem variação para isso. Para mim, tem suficiente. Mas é que a seleção, pela marca que ela é, com a grana que ela tem que contratar um cara que está no estágio maior que o do Abel. Essa que é a questão. No estágio muito acima. Ela tem que atacar alguém que revolucione o que ela pretende de futebol. Porque a cobrança que a seleção tem para jogar futebol é a mesma que o Real Madrid tem para ganhar, é a mesma que o Barcelona tem para se revolucionar, é a mesma que o City... A seleção é cobrada para isso. Como foi feita a França, como a França joga para esse modelo, como foi feito com a Alemanha, a seleção é cobrada para ser um modelo de futebol e não um clube com cobranças diárias. Então, se ela é cobrada para ter a excelência no seu topo, porque ela é a seleção brasileira, porque ela é a maior marca do mundo e porque a entidade que rege a seleção é bilionária,
Bota o Jesus. Ela tem que contratar o maior técnico do planeta. Ela tem que contratar o maior técnico do planeta. Sabe o negócio que eu maiores. acho? Sabe o negócio que eu acho assim, cara? Você já fala isso várias vezes. O trabalho que o Jesus fez no Flamengo é um ponto fora da curva. Ele não é. O Jesus não é esse treinador. Teria que ser aquele de dois. Ele não é esse treinador. Ele não é esse treinador. Nunca foi. Nunca foi. Exatamente. Por onde ele passou, ele jamais fez aquilo. Sim. No próprio Flamengo, eu volto a bater nessa tecla. Em 2020, o primeiro semestre dele, a taça do Campeonato do Rio de Janeiro, ele já não dominava o grupo como ele dominava. Por isso que você falou do Abel. Existe uma longevidade de um padrão que está sendo mantido e ganhando. Ó, primeiro ano foi assim, foi fora da curva, ok. Eu acho o Abel mais treinador que o Jesus. O segundo foi assim, opa, pera, o cara ganhou não de novo. Não é o que eu gosto. O terceiro cara foi assim, ganhou de novo. Pera, então existe uma sequência. Ele não é um fora da curva, existe uma uniformidade. Exato. O Jesus... Não, e fez um trampolim, né? Não, existe uma uniformidade do Abel. Sim. O do Jesus é aqui, ó. Aí ele fez isso, voltou e continua aqui. Isso. Entendeu? Eu acho que a questão ele não é está mais na altura do Abel. por onde o...